o artigo 212 do Código de Processo Penal nos traz ali alguns impedimentos ou vedações em relação às perguntas, né? No entanto, não estrutura realmente o que vem a ser uma inquirição de testemunhas, apenas fala que nós estamos diante de um sistema direto. Vou dar um exemplo para vocês. Ali no artigo 212 diz: são vedadas as perguntas que induzem a respostas, aquelas impertinentes e as repetitivas. Esse ponto, as repetitivas. Vamos pegar essas testemunhas repetitivas, aquelas que já foram realizadas e a pessoa que está inquirindo tenta ali repetir. Bom, as perguntas repetitivas, elas podem se subdividir em voluntárias e involuntárias. Na maioria das vezes, as repetitivas voluntárias, elas não são vedadas. Por quê? Porque a parte tem consciência que está repetindo aquelas perguntas com um viés, com um propósito. Um exemplo, quando faz uma pergunta introdutória. O que é uma pergunta introdutória? Pergunta introdutória é aquela que introduz a testemunha ao objeto de análise, ao objeto a ser provado. A acusação fez as suas perguntas, agora vai a defesa. A defesa, para introduzir um tema com seu objetivo definido, coisa que nós vamos estudar todo momento em relação a esse ponto, a defesa faz perguntas repetitivas de introdução para chamar para si a responsabilidade daquele ponto a ser analisado. Então, você pode ter uma pergunta repetitiva introdutória. Mas você também pode ter uma pergunta repetitiva que chame a atenção para o julgador. É um tema delicado, é um tema sensível, que a defesa tem como propósito, tem como objetivo chamar a atenção do julgador repetindo as perguntas da acusação. Mas não esqueçam, normalmente as perguntas da acusação, como está diante de um sistema direto, são abertas. As perguntas defensivas, muitas das vezes, serão fechadas, ainda que repetitivas. Mas as perguntas repetitivas, elas são, na maioria das vezes, vedadas, indeferidas, quando tem um propósito involuntário, mesmo voluntário, indiretamente. Por exemplo, quando a pergunta repetitiva se torna impertinente. Por quê? Porque, na verdade, aquela estrutura de resposta já chegou ao processo. Houve pergunta, seja de uma parte ou de outra, e ali já houve resposta pela testemunha. Mas ela pode ser também vedada, indeferida pelo julgador, quando? Quando você tem uma pergunta repetitiva, voluntária, capciosa. O que é isso? É quando a pessoa que está inquirindo, seja acusação, seja defesa, tenta, na sua repetição, levar em erro a testemunha. Essa é a chamada pergunta capciosa. Quando repetitiva, ela acaba sendo vedada por dois argumentos. Um, pelo artigo 212 do Código de Processo Penal. Dois, por ela ser capciosa. Vejam que o artigo 212 do nosso Código nos dá uma introdução do que é um sistema de inquirição de testemunhas. Mas, para estruturarmos isso em audiência, para realmente fazer a diferença em audiência, toda inquirição de testemunha precisa ter técnica. Por isso a minha proposta, em termos uma técnica ou algumas técnicas de inquirição de testemunhas em audiência. Se você conhece essas técnicas, se organiza através dessas técnicas, você faz realmente uma diferença em audiência em busca de informações viáveis ao seu interesse defensivo. E essa é toda a proposta que nós estamos aqui trabalhando bastante.